Bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Peço perdão pela minha voz, que estou com a garganta um pouco irritada, né? Creio que seja em virtude da mudança do clima. Eu quero deixar para vocês nessa manhã de sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, uma breve reflexão acerca desse dia, né? Sexta-feira Santa, ou a chamada Sexta-feira da Paixão, ou seja, da entrega de Jesus, da morte de Jesus Cristo. E eu quero antes ler um texto com vocês, uma parte do texto que fala a respeito desse momento de quando Jesus é condenado, aliás, é preso, não é, até a sua morte na cruz. Vou ler Marcos, capítulo 14, versículo 43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e cacetes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote
E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um daqueles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo dos presos qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram a Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer:
Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Esse texto é muito utilizado, não é? Especialmente nesse momento, ele é muito utilizado, é muito lido. Há igrejas que hoje estão se reunindo, não na mesma proporção, é claro, diante da pandemia, mas eu queria fazer essa reflexão com vocês. Há muitos que, nesse momento, precisamos refletir e talvez num ano atípico, um tempo atípico, um momento atípico, quando nós somos cometidos com essa pandemia horrorosa, essa pandemia que vem ceifando muitas vidas. Perdi mais um amigo no dia de ontem, Luciano, trabalhei com esse pastor em 2 distritos, um cara super alegre, que gostava de bater papo comigo e brincar. E então é um ano em que somos surpreendidos a cada dia com mortes e mais mortes, angústias, tristezas, e de forma talvez paralela, a gente vai encontrar no texto que lemos também esse sentimento, tristeza, angústia, perplexidade, expectativas, não é? com o sofrimento, a paixão de Jesus Cristo. Mas para o texto não ficar, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque já li um texto grande. Eu queria tirar algumas lições. A primeira, para nós como igreja do Senhor, nesse tempo difícil, irmãos, um tempo de esfriamento no coração, um tempo de distanciamento da vida com Deus, um tempo onde os cristãos têm a cada dia quebrado a sua aliança com Deus, no comprometimento com o seu reino. Eu quero chamar a atenção para o foco de Jesus, o foco que Jesus tinha na missão que o Pai lhe confiara. Jesus, ele vai sempre aos discípulos, ou em algum momento específico, dizer que ele fazia aquilo que o Pai mandava,
que ele falava aquilo que o Pai mandava e nada do que ele dizia era dele próprio, mas era do Pai. Então Jesus sempre fez questão de mostrar para nós, de revelar a nós que ele estava sempre conectado em obediência ao Pai. Então Jesus, ele não fez algo por si só apenas, mas ele fez algo também em obediência ao Pai, em obediência a um projeto, em obediência a um plano, em obediência a uma missão que era qual missão? Nos salvar da morte e do juízo e nos libertar do poder do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Então, a primeira lição que Jesus nos deixa é foco na obediência ao Pai, na missão que não é uma missão agradável, não é missão prazerosa, não é missão de felicidade, é missão árdua, é missão dura, é missão difícil, é missão de dor, é missão de entrega gratuita. E mantendo-se o foco, Jesus pôde ir até o fim nessa missão e concluí-la com êxito. Ou seja, nós hoje somos frutos do êxito da missão de Jesus Cristo. Nós somos frutos da obediência de Jesus à missão em manter-se focado ao Pai, na missão que o Pai lhe confiou. Amém? E hoje, irmãos, é muito fácil. Muitos têm se afastado do foco da missão de Jesus. Muitos têm, a cada dia mais, deixado o ministério, cada dia mais deixado o arado, por questões várias, porque me chamaram a atenção, porque eu estou com muito trabalho, porque eu estou muito cansado, porque eu estou com mais emprego, porque, enfim, são muitos porquês que criamos hoje para nos afastarmos do ministério. Com isso, alguns na igreja estão sobrecarregados, alguns estão carregando uma cruz enorme, vamos assim chamar, né, o serviço do reino sozinho, porque muitos não têm tempo, muitos estão simplesmente envolvidos, enrolados com os seus projetos, com os seus planos, com os seus trabalhos e já não podem mais manter o foco, já não conseguem mais realmente envolver-se na missão, envolver-se no projeto da cruz. E com isso, irmãos, deixamos de dar os frutos da missão de Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos voltar a praticar é o foco no reino de Deus. É voltar a pôr a mão no arado e aceitar que essa missão, ela também tem o seu momento árduo, o seu momento de dor, o seu momento de um chamado, vamos dizer assim, sofrimento nessa terra. O que seria isso? Talvez o tempo em que precisamos permitir a palavra nos moldar ao modelo de Cristo, em permitir a palavra, sabe, consertar, moldar, forjar em nós o caráter de Cristo. E para isso é preciso envolver-se no reino e aceitar esse molde e não nos rebelar contra o agir do Espírito Santo, da palavra de Cristo em nós. Primeira coisa é manter foco para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Manter o foco. O segundo é não deixar o arado, é não afastar-se do centro da vontade de Deus, que é estarmos no seu reino e participarmos do seu reino e servirmos no reino, para assim podermos dar os frutos que Jesus espera de nós. Então, é realmente, como a gente já ouviu tanto, é carregar a cruz até o fim, não deixá-la pelo caminho quando algo nos ferir, quando algo nos constranger, quando algo nos entristecer, logo deixamos a cruz. Ah, deixei a cruz porque
fulano fez isso. Deixei a cruz porque deixaram de fazer aquilo. Deixei a cruz porque não me ajudaram. Irmãos, Jesus ficou em silêncio até o fim de sua missão. Jesus aceitou todos os escárnios, todas as humilhações, foi esbofeteado, foi cuspido no rosto para poder cumprir a sua missão. Ele ficou calado, ele não a negou, ele não abriu mão da sua missão por obediência ao Pai, por manter o foco e por amor a mim e a você. Então, a paixão, a entrega, o propósito, a missão e o amor de Cristo por nós fez com que você e eu pudéssemos estar hoje em paz, com a fé em Cristo, salvos em nome de Jesus. Então, que você possa repensar a sua vida cristã, olhando nesse dia de hoje em especial, para essa morte de Jesus, para a condenação de Jesus, para todo o escárnio que Jesus sofreu, sendo Deus encarnado em Jesus, por tudo que ele sofreu, em silêncio, calado, aceitando tudo que lhe foi imposto, para que você e eu fôssemos salvos. Então, Jesus, em todo tempo, foi obediente ao Pai. Jesus, em todo tempo, não deixou a missão. Jesus, em todo tempo, foi até o fim por obediência à missão, dentro do reino do Pai e por amor a você e a mim. Que nós também, como igreja, possamos manter o foco no reino. Primeiro Deus, primeiro servir esse Deus maravilhoso, primeiro servir ao propósito do reino, primeiro dar os frutos ao reino, pois os frutos só virão, irmãos, em nossas vidas. Só poderemos apresentar frutos a Deus, a Jesus, naquele último dia, se nós mantivermos o foco, se nós mantivermos a mão no arado, se nós suportarmos tudo aquilo que esse mundo lança contra nós, mas com os olhos na cruz, com os olhos no foco, com os olhos na missão. Só assim você e eu iremos produzir os frutos que Jesus Cristo espera de nós. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe a sua sexta-feira, que seja um tempo como o cristianismo antigo, né, propõe a sexta-feira, que seja uma sexta-feira de meditação, de reflexão, mas, sobretudo, de arrependimento, confissão, em nome de Jesus Cristo. Arrependimento de quê, pastor? Arrependimento, talvez, da nossa omissão no Evangelho hoje. Arrependimento, talvez, por deixarmos, não é, o reino de Deus, o serviço do Senhor sobre os ombros de poucas pessoas, pesando os ombros de alguns irmãos, quando você poderia participar mais, se entregar mais, se arrepender de tantas vezes que dissemos, eu não posso por isso, eu não vou por aquilo outro. Que, irmãos, o projeto do reino seja a primazia, que o projeto do reino seja de fato em nossa vida, assim como foi na vida de Cristo, sabe, o mais importante. Seja mais importante para nós levarmos Cristo a mais pessoas. Seja mais importante para nós levarmos Jesus a mais um nesse dia de hoje. Seja mais importante para nós levar esse amor, essa paixão de Jesus Cristo para a nossa vida e podermos repetir, possamos, de certa forma, traduzir isso que Jesus fez por nós, através de nossas vidas, a outras vidas, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar com vocês agora, por você, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu quero nesse momento, nessa sexta-feira, orar, falar contigo, Pai.
levar ao Senhor a minha humilde oração a favor do teu filho, da tua filha que me ouve. Todos os teus servos e servas que nesse momento, um tempo atípico, ó Pai, estão angustiados, estão tanto assustados, estão, meu Pai, alguns dentro de casa já há muitos meses, outros, meu Pai querido, chorando, outros, meu Pai, atravessando luto por perdas na família. Deus, um tempo difícil, Senhor. Mas nesse dia de hoje, especial, meu Pai, quando nós comemoramos, quando nós relembramos a Tua paixão, quando nós comemoramos e relembramos a Tua ida com as próprias pernas até o Gólgota, a caveira, para morrer naquela cruz por nós, que seja esse um tempo de reflexão. Que seja esse um tempo, ó Pai, de contrição interior, de arrependimento genuíno e verdadeiro. Um tempo no qual nós possamos repensar a nossa caminhada cristã espiritual contigo. E que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se estamos tão afastados, se estamos tão desligados, ó Pai, do teu propósito para a nossa vida na terra, que o teu Espírito Santo nos convença a voltar, nos faça arrepender e voltar ao centro da vontade do Senhor, a realmente ajudar o meu irmão na igreja, a servir com mais amor, a servir com alegria, a servir com disposição, Pai. Ó Deus amado, me ajuda e me dá forças a parar de falar e de colocar tantas desculpas para servir, tantas desculpas para estender a mão, tantas desculpas para colaborar mais. Deus, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a voltar a ser fiel ao Senhor, a fiel, meu Pai, no serviço, a fiel na participação, na cooperação do reino, a fiel nas orações, a fiel nas ofertas, a fiel nos dízimos, meu Pai. Tenho ouvido tantos pastores, ó Pai, dizerem que a igreja hoje está difícil manter os trabalhos porque muitos fiéis já não são mais fiéis. Meu Deus e meu Pai, a Igreja Metodista sempre nos ensinou a Tua palavra, sempre, ó Deus, se alegrou, meu Pai, com a fidelidade dos metodistas. E eu quero te pedir, meu Pai, faça o coração do Teu filho e Tua filha, se não são mais, a voltar a ser fiel. Ó Pai, que se nunca foram, a voltar a ser fiel ao Senhor, a ser fiel de verdade em todas as coisas, em nome de Jesus. E nessa hora também te peço, Pai, conforta o coração do teu filho e tua filha, que está chorando pela perda de alguém. Consola, meu Pai, os que estão chorando, enxuga as lágrimas, Espírito Santo, os que choram nesta manhã de hoje, em nome de Jesus. Pai, cura e sara os enfermos, Pai. Que o teu bálsamo, Pai, seja derramado sobre os irmãos e irmãs que estão enfermos, com dores, com inflamações, com infecções, Pai. Ajuda-os, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Pai. Derrama alívio, derrama paz, derrama o teu conforto sobre eles, em nome de Jesus. E derrama o teu bálsamo, Pai, sobre os hospitais, as UPAs, os lares onde há um enfermo, onde há um acometido com essa praga desse vírus. Leva a cura, derrama a tua libertação, a cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha sarar Barra Mansa, venha curar esta cidade, venha, Pai, extirpar, venha eliminar desta cidade todo o poder desse vírus, Pai, em nome de Jesus Cristo. É a oração que te faço nesta manhã, Pai. Grato por tudo e que não apenas o poder da ressurreição, mas o poder da cruz seja sobre nossas vidas. O poder da renúncia, o poder da entrega, o poder da obediência ao Senhor, da obediência à missão que o Senhor nos entregou, em estar focado em Ti. Seja sobre a vida da Tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Espero que esse vídeo, essa reflexão, abençoe sua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E creia, Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, é Ele quem te fortalece, te ajuda. Glórias a Deus. Amém.